Nesta quarta-feira, algo grande começa a se mover a seu favor e eu quero que você receba esta palavra sem pressa e sem defesa. Há dias em que o céu não faz barulho, mas reorganiza coisas que a sua mão não conseguiria tocar. Você talvez tenha acordado com a mesma rotina, o mesmo peso, a mesma lista de responsabilidades, mas existe um movimento discreto por trás do visível. O que parecia parado não está morto. O que parecia atrasado não está esquecido. O que parecia fechado pode estar sendo deslocado por uma mão que você não vê. E o primeiro sinal disso é que o seu interior começa a perceber antes da sua agenda. Quando a alma percebe antes da mente, o corpo entra em quietude. É assim que muitas respostas chegam. Elas chegam primeiro como paz, depois como direção. Elas chegam como um alívio que não combina com a notícia ainda não recebida. E você não precisa fingir força diante disso. Basta ficar atento. Basta não interromper o que está sendo iniciado. Basta entender que nem toda mudança começa com aplauso. Algumas começam com silêncio. E este silêncio, hoje, não é vazio. É preparação. Talvez você tenha carregado perguntas que ninguém viu. E cada uma delas ficou pendurada dentro de você como roupa molhada esperando o sol. Há momentos em que o coração cansa de explicar o que a boca já não tem mais coragem de repetir. Você olha para o dia, para a mesa, para o relógio, para a tela e tudo parece igual, mas por dentro alguma coisa já começou a sair do lugar. O céu trabalha desse modo com frequência. Primeiro ele muda o ambiente interior, depois ele altera a paisagem exterior. Foi assim quando a noite parecia sem saída, e ainda assim uma passagem se abriu. Foi assim com o mar que não prometia caminho, e mesmo assim se dividiu. Foi assim com portas que pareciam travadas até que uma presença maior as tocou. Não há derrota definitiva quando Deus decide mover o que estava preso. Não há atraso eterno. Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo. Quando o tempo é visitado pela misericórdia. O que hoje parece simples coincidência pode ser o início de uma resposta muito mais profunda. Por isso, observe os pequenos rearranjos. Observe quem se aproxima. Observe o que perde força sem alarde. Observe a sensação de que certas estruturas internas já não se sustentam como antes. Há uma mão invisível trabalhando no que você chamou de rotina. E quando o céu começa a mover algo grande, ele quase sempre começa mexendo no seu modo de respirar. Você talvez tenha sentido que precisava se defender de tudo, como se o mundo inteiro exigisse explicação. Mas há um descanso santo quando você percebe que nem tudo se resolve com esforço humano. Algumas coisas são atraídas pela fidelidade, não pela pressa. Algumas coisas chegam quando você para de brigar com a porta e começa a discernir a estação. Uma quarta-feira pode parecer comum aos olhos apressados, mas para quem está atento, ela pode carregar uma mudança de direção.
Você não está aqui por acaso. Você não ouviu esta palavra por acaso. E o fato de ela tocar algum lugar em você já é um indício de que existe algo em andamento. Não se trata de imaginar milagres para escapar da realidade, mas de perceber que a realidade visível nunca contou a história inteira. Existe um bastidor da graça onde decisões são amadurecidas antes de aparecerem como fato. Existe um corredor secreto entre a espera e a manifestação. E nele, sua fé está sendo educada. Você não precisa vencer o dia inteiro de uma vez. Você só precisa não abandonar o lugar onde sua esperança ainda está viva. Quando a esperança permanece, ela se torna uma ponte. Quando ela se torna ponte, o que estava distante começa a se aproximar. E aquilo que parecia fora do alcance pode estar mais perto do que você imagina. Há uma espécie de cansaço que não vem do corpo, mas do excesso de tentativas frustradas. Você tenta de novo, e no fim do dia sente que gastou mais força do que recebeu resposta. Essa sensação não é pequena, porque ela entra na alma e rouba a delicadeza da expectativa. Mas hoje eu quero te lembrar que o céu não opera só pela quantidade do seu esforço. Ele também responde ao lugar onde você finalmente para de empurrar e começa a confiar. O que está sendo movido agora talvez não precise da sua ansiedade, mas da sua atenção. Talvez você precise apenas continuar caminhando com o coração inteiro, mesmo sem ver tudo. E essa continuidade silenciosa vale mais do que muitos gestos apressados. Você já reparou como uma chave certa faz barulho quase nenhum, mas muda tudo por dentro da fechadura? Assim também é a intervenção de Deus. Ela não precisa de espetáculo para ser real. Ela precisa de encontro. Ela precisa de alinhamento. Ela precisa de você de pé, ainda que cansado, ainda que sensível, ainda que com perguntas no peito. Há coisas que só se tornam claras depois que a alma se aquieta. E há movimentos que só se revelam quando você deixa de tratar cada atraso como sentença. O atraso pode ser proteção. A demora pode ser preparo. A espera pode ser o lugar exato onde sua compreensão amadurece. E quando isso amadurece, o céu encontra espaço para agir com mais precisão. Eu sei que, em algum ponto, você quis uma resposta imediata. Quem não quer? Mas a vida espiritual tem ritmos que não se curvam ao desespero. Há sementes que trabalham em silêncio antes de qualquer broto se tornar visível. Há gestos do alto que começam pequenos, quase imperceptíveis, e só depois revelam sua dimensão. Talvez o que está acontecendo com você agora tenha essa natureza. Você sente pouco, mas o pouco é verdadeiro. Você vê pouco, mas o pouco é suficiente para continuar. Um dia de cada vez, uma respiração de cada vez, uma decisão de cada vez. E nesse modo de viver, você vai descobrindo que o invisível não é ausência, é gestação. A noite não está vazia, ela está carregando uma passagem. A mesa que hoje parece simples pode ser o lugar onde uma palavra decisiva finalmente chega. A conversa que ainda não aconteceu pode ser mais certa do que você imagina. O coração que parecia travado pode estar sendo afrouxado por dentro. Não despreze esses sinais. Eles não são enfeites da sua imaginação. Eles são vestígios de um agir maior. Se o céu está movendo algo grande, então o que parecia pequeno em você também está sendo tocado. Sua paciência, sua escuta, sua decisão de continuar, nada disso é ignorado. Há um detalhe que muita gente perde quando tenta entender o agir de Deus. Ele não apenas entrega coisas, ele também reorganiza o modo como você recebe. Às vezes, antes da resposta maior, vem uma limpeza mais profunda. Vem a retirada de ruídos. Vem a separação entre o que alimenta e o que só ocupa espaço. Vem uma espécie de desocupação interior, como uma casa que finalmente abre a janela depois de muito tempo fechada. O ar entra diferente.
A luz toca cantos que estavam esquecidos. E aquilo que antes parecia normal começa a parecer pesado demais para continuar ali. Talvez seja isso que você esteja sentindo. Não como perda, mas como revisão. Não como abandono, mas como ajuste. O céu começa a mover algo grande a seu favor também, quando ele muda aquilo que estava te impedindo de reconhecer o favor. Nem toda resposta vem como presente embrulhado. Algumas vêm como libertação de pesos antigos. E essa libertação pode ser silenciosa, mas é decisiva. Você vai notar que certas preocupações já não governam tanto. Vai notar que algumas vozes perderam autoridade. Vai notar que o medo já não fala com a mesma firmeza. Isso não acontece por força de pensamento. Acontece porque um processo invisível está sendo concluído. E quando um processo conclui, a alma sente. Ela sente antes de entender. Ela sente antes de formular. Ela sente porque foi visitada por uma realidade maior. Olhe para a sua história com honestidade. Houve dias em que você quase desistiu de esperar, mas continuou. Houve momentos em que você não sabia se acreditava, mas ainda assim permaneceu. Houve noites em que ninguém percebeu seu esforço, e mesmo assim você se levantou de manhã. Isso importa muito mais do que parece. O céu conhece o valor da permanência discreta. Ele conhece a dignidade de quem não faz escândalo da dor, mas também não entrega a alma ao desânimo. E há algo sendo escrito sobre você justamente nesse tipo de fidelidade. Você não precisou anunciar nada para que o movimento começasse. Não precisou provar merecimento para que a misericórdia se aproximasse. Não precisou fabricar uma imagem forte para ser sustentado. O que você precisou e ainda precisa é permanecer sensível ao que está nascendo. Hoje é uma quarta-feira, mas pode ser o início de uma dobra na sua trajetória. Pode ser o dia em que uma peça começa a se encaixar. Pode ser o dia em que uma conversa muda de tom. Pode ser o dia em que um caminho interno se abre com mais clareza. Não estou dizendo que tudo se resolverá por completo em um instante. Estou dizendo que o movimento já começou. E quando o movimento começa, a estagnação perde o trono. A alma que percebe isso respira de outro jeito. Ela já não se comporta como quem está abandonado. Ela se recoloca como quem está sendo conduzido. Há uma diferença entre insistir em controlar e aprender a discernir. E talvez esta seja a sua lição mais preciosa neste momento. O controle tenta forçar o que só amadurece com tempo. O discernimento reconhece o tempo em que algo está sendo preparado. Quando você discerne, você para de chamar de fracasso aquilo que ainda é processo. Você para de chamar de silêncio aquilo que é trabalho subterrâneo. Você para de chamar de fim aquilo que ainda está sendo rearranjado. Há uma sabedoria que vem quando você se recusa a interpretar tudo com pressa. Ela não reduz a dor, mas dá forma a ela. Ela não inventa caminhos, mas mostra que o caminho pode estar vindo. E é assim que você vai atravessando este dia, com o coração aberto, mas não desamparado, com a mente atenta, mas não dominada pela urgência, com os pés no chão, mas com a alma olhando além do chão. Uma palavra antiga diz que o Senhor é quem abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Essa verdade continua viva na sua vida quando uma porta humana não define o seu destino. O que o homem chama de encerrado pode ainda estar sob a administração do céu. O que alguém chamou de improvável pode estar sendo preparado em segredo. E isso não te convida à fantasia, te convida à confiança. Confiança não é cegueira. Confiança é permanecer disponível para a ação de Deus sem exigir que ela siga o roteiro da sua ansiedade. Você talvez esteja percebendo que certas conversas perderam força dentro de você.
Aquilo que antes te arrastava para dentro de uma discussão interior já não convence com a mesma facilidade. Isso é sinal de maturidade espiritual. Há uma paz que não nasce da resposta recebida, mas da convicção de que você não está parado no vazio. Você está em deslocamento. Você está em caminho. E o caminho nem sempre é reto aos olhos apressados. Às vezes ele curva, retorna, desacelera, parece até interromper, mas ainda assim avança. O céu começa a mover algo grande a seu favor quando você aprende a enxergar movimento até no que parece quietude. O período de aparente pausa pode estar alinhando detalhes invisíveis. O atraso pode estar protegendo a direção. A espera pode estar preservando a pureza do que virá. Não subestime o valor de continuar íntegro enquanto nada se mostra. Há uma grandeza silenciosa nisso. Há um tipo de força que não grita, ela permanece, ela observa, ela recebe, e ao receber ela não se esquece de agradecer. Talvez hoje o seu agradecimento ainda seja pequeno, quase uma respiração. Mesmo assim ele conta. O céu ouve respirações que se tornaram oração. E quando a respiração vira oração, a alma se reposiciona diante do que vem. Se alguma destas palavras encontrou lugar em você, escreva 888 nos comentários e volte para mim. Não é um número mágico, é um sinal simples de concordância, uma forma de reconhecer que algo foi tocado. Há momentos em que o espírito só precisa de uma resposta curta para continuar assentado na verdade. E às vezes, essa resposta cabe numa pequena sequência escrita sem pressa. O gesto é pequeno, mas a disposição que ele revela é séria. Se você chegou até aqui sentindo que algo foi confirmado, esse pequeno acordo pode marcar essa confirmação com clareza. Escreva 888, então volte para mim. E enquanto você volta, deixe a alma permanecer aberta ao que ainda não se completou. O que começou não depende da velocidade do seu dedo, mas da fidelidade do processo que já foi iniciado. Há um antes e um depois, quando o coração aceita reconhecer um sinal. O antes vive de dúvida pesada. O depois aprende a esperar com mais lucidez. E isso já é transformação, isso já é caminho, isso já é um modo novo de permanecer diante da vida. Há uma parte de você que sabe quando algo é verdade antes mesmo de saber explicar por quê. Ela reage com um silêncio mais profundo. Ela reage com ombros que descem. Ela reage com uma pequena suspensão da luta interior. Quando isso acontece, não despreze o instante. Muitas vezes, o céu fala primeiro ao corpo para depois conversar com a compreensão. O corpo entende o alívio antes de saber o nome dele. A respiração muda, o peito abre, a mandíbula relaxa e, de repente, você percebe que estava esperando ouvir uma notícia que já tinha começado a ser formada no invisível. Esse é um tipo de graça que não se impõe, ela se aproxima. Ela não violenta a sua consciência, ela a desperta. E é por isso que este momento importa, porque você não está recebendo apenas uma palavra sobre o futuro, está sendo treinado para reconhecê-lo. Quando a alma aprende a reconhecer, ela não se entrega mais facilmente ao engano da desesperança. Ela passa a ler sinais com mais calma. Ela passa a confiar sem ingenuidade. Ela passa a distinguir pressão de direção. E essa distinção é preciosa. O céu que move algo grande a seu favor também te ensina a não chamar de urgente aquilo que ainda não recebeu a cor do tempo certo. O que é de Deus não precisa ser forçado para ser real. Ele amadurece, se aproxima e chega no ponto exato. Você já sentiu que havia um peso antigo sobre certas áreas da sua vida, como se algumas portas exigissem mais força do que deveriam? Esse peso pode estar diminuindo agora. Não porque tudo se resolveu, mas porque você já não está sozinho na travessia. Há uma companhia invisível que trabalha junto com sua obediência. Quando você dá um passo sincero,
O céu encontra espaço para deslocar o que estava retido. Quando você para de alimentar o medo, a claridade começa a ganhar terreno. Quando você escolhe permanecer, o que estava suspenso deixa de parecer inalcançável. Há pessoas que vivem procurando uma prova espetacular e acabam perdendo a delicadeza dos pequenos deslocamentos. Mas você não precisa cair nessa distração. Você pode reconhecer o sagrado no detalhe, pode reconhecer a resposta no intervalo entre uma apreensão e outra. Pode reconhecer que o dia de hoje não é comum, se o seu interior já não é o mesmo. E essa diferença interior é mais importante do que muitos sinais externos. O céu se move primeiro no lugar em que a sua fé ainda consegue dizer sim. Não um sim barulhento, um sim honesto, um sim que continua mesmo sem espetáculo. É esse sim que sustenta o próximo passo. É esse sim que protege o coração do cinismo, e é esse sim que, aos poucos, transforma a espera em maturidade. Há uma janela que se abre quando a alma aceita não saber tudo. Parece contraditório, mas é profundamente verdadeiro. Enquanto você tenta dominar o mapa inteiro, você perde a chance de perceber a estrada sob os pés. Quando você aceita caminhar por etapas, o presente deixa de ser um inimigo e volta a ser um lugar habitável. Você começa a respirar melhor. Você começa a olhar menos para a falta e mais para o que já foi preservado. Você começa a perceber que nem todo atraso destrói. Alguns atrasos refinam. Nem toda porta fechada humilha. Algumas protegem. Nem toda espera nega. Muitas vezes, ela prepara. O céu começa a mover algo grande a seu favor quando você para de interpretar cada limitação como abandono. A limitação pode ser um contorno santo, não uma prisão definitiva. E dentro desse contorno, Deus ainda está agindo. Talvez não da maneira como você imaginou, mas de um modo que alcança mais fundo. Há uma diferença entre receber o que se quer e receber o que sustenta de verdade. O céu nem sempre entrega a forma que a ansiedade escolheria. Ele entrega o que é necessário para o seu próximo capítulo. E quando isso acontece, você percebe que era melhor assim. Não porque a espera foi fácil, mas porque o resultado veio mais inteiro. Há uma imagem que cresce quando eu penso naquilo que está acontecendo em você agora. É como se uma maré invisível começasse a subir sem pressa, tocando a areia, os pilares, as bordas esquecidas e reposicionando tudo que estava exposto demais. O mar não pede permissão à superfície para fazer seu trabalho. Ele simplesmente avança dentro do ritmo que lhe foi dado. Assim também é o agir de Deus quando decide mover algo grande a favor de alguém. Ele alcança as margens secas. Ele toca o que estava endurecido. Ele encontra brechas que você já tinha desistido de mencionar. E o mais surpreendente é que no começo, quase tudo parece discreto. A maré sobe sem alarme. O corpo percebe antes da vista. Você talvez só note depois que a areia já não está no mesmo lugar. É por isso que vale tanto a pena permanecer sensível. Não tente medir o movimento apenas pelo tamanho do barulho que ele faz. Há barulhos altos que não mudam nada. E há movimentos silenciosos que mudam a estrutura inteira da costa. Hoje, o que se move em seu favor pode estar usando essa linguagem. Pequenos ajustes, pequenas confirmações, pequenas pazes, pequenas reorientações. Nada pequeno em valor, apenas pequeno em aparência. E a aparência, você já sabe, costuma mentir sobre a profundidade do que está acontecendo. Você também pode notar que certas resistências internas perderam brilho. A culpa já não fala tão alto. A exaustão já não governa como antes. A comparação já não ocupa o mesmo espaço. E isso não veio porque você ficou perfeito, mas porque algo começou a ser devolvido ao lugar certo dentro de você. O céu, quando atua com misericórdia, não apenas traz novidade, ele também devolve identidade. Ele te lembra do que não precisa ser negociado.
Ele te chama para fora da confusão e para dentro de uma consciência mais limpa. É por isso que a sua paz não pode depender do humor de circunstâncias instáveis. Ela precisa nascer de um eixo mais profundo. Esse eixo está sendo fortalecido enquanto você escuta. E você talvez esteja sentindo isso como um ajuste fino no coração. Nem euforia, nem desespero. Apenas uma claridade calma que não combina com o caos anterior. Essa claridade é preciosa. Ela indica que você está se aproximando de uma percepção mais verdadeira da sua estação. Você não está atrasado para o que é seu. Você está sendo alinhado para recebê-lo sem se perder no caminho. Essa diferença faz toda a diferença. Há coisas que, se chegassem antes do seu amadurecimento, seriam pesadas demais. O céu sabe disso. E sabendo, ele prepara. Quando prepara, ele não falha. Ele conduz. Se esta imagem da maré tocando suas margens encontrou eco em você, escreva: "Eu vejo isso" nos comentários e volte para mim. Não escreva como quem responde a um homem. Escreva como quem reconhece um movimento que já estava acontecendo dentro da própria alma. Há um tipo de confirmação que só se firma quando você a nomeia. E nomear não é inventar, é aceitar a evidência da paz. Escreva: "Eu vejo isso". Então volte para mim. Depois, volte com mais quietude do que antes, porque o que foi reconhecido em você não precisa mais disputar espaço com a dúvida. E quando você voltar, repare que a respiração fica mais inteira. Repare que a mente cede um pouco. Repare que o peito já não precisa proteger tudo com tanta rigidez. Isso também faz parte do movimento. Não é apenas o que chega de fora, é também o que se solta de dentro. O céu trabalha nas duas direções ao mesmo tempo, e você está no centro desse cuidado. Há momentos em que tudo o que você precisa é uma palavra bem assentada para continuar em paz. E esta pode ser uma delas. Uma palavra simples, uma palavra verdadeira, uma palavra que não exagera e não diminui. Quando você olha para trás, percebe que muita coisa foi sustentada em silêncio. Você sobreviveu a dias em que ninguém imaginava a guerra que havia por dentro. Você continuou a fazer o que precisava ser feito, mesmo quando a alma estava cansada demais para explicar. Isso revela uma força que talvez você ainda não tenha aprendido a nomear corretamente. Não é dureza, não é isolamento, é resistência moldada por um cuidado maior. O céu conhece essa resistência e a honra. Ele não desperdiça o que foi atravessado com honestidade. E agora ele começa a mover algo grande, exatamente porque encontrou em você um lugar onde a resposta pode repousar sem ser deformada pelo medo. Há um tipo de bênção que não arromba a porta. Ela entra porque encontrou o ambiente preparado. Você foi sendo preparado sem perceber totalmente. A cada não que não te destruiu, a cada atraso que não matou sua fé, a cada manhã em que você continuou, havia preparo acontecendo. Talvez não da forma que o orgulho gostaria, mas da forma que a vida espiritual exige. E o que vem agora conversa com esse preparo. Não exige perfeição, exige disponibilidade. Não exige espetáculo, exige presença. E quando presença e preparação se encontram, a alma sabe que não está diante de um acaso, está diante de um mover. Há também um consolo que nasce quando você entende que o céu não perdeu você de vista no meio do processo. Mesmo quando tudo pareceu disperso, havia um fio conduzindo. Mesmo quando a esperança parecia frágil, havia mão sustentando. Mesmo quando a sua linguagem interior ficou curta, havia escuta acolhendo o pouco que você conseguia dizer. Isso não é teoria, é a experiência de quem é alcançado no meio da caminhada. Talvez hoje você não consiga explicar tudo, e isso não é problema. Nem todo entendimento precisa vir antes da paz. Muitas vezes a paz antecede a clareza e abre espaço para ela.
Você pode estar entrando exatamente nesse ponto. O ponto em que o coração entende antes da mente. O ponto em que o corpo descansa antes da explicação. O ponto em que a alma sabe que o que foi anunciado em silêncio já começou. Se o céu começou a mover algo grande a favor de você, então a sua tarefa não é inventar o movimento, mas recebê-lo sem endurecer. Receber é uma disciplina. Exige humildade, exige escuta, exige que você pare de se tratar como abandono e passe a se tratar como visita. Há muita diferença entre as duas coisas. Abandono seca, visita aquece, abandono isola, visita orienta. E hoje você está sendo visitado por uma palavra que quer reposicionar sua expectativa. Há um tipo de decisão que não faz barulho, mas muda completamente o ambiente interior. É quando você para de se preparar para o pior como defesa automática e começa a permitir que a esperança respire outra vez. Não se trata de negar o que foi difícil. Trata-se de não permitir que o difícil escreva sozinho o resto da história. Você pode olhar para a própria trajetória e perceber que já atravessou mais do que imaginava. E se atravessou, então existe em você uma capacidade de continuar. O céu está trabalhando justamente nessa capacidade. Ele a purifica, ele a fortalece, ele a redime. Às vezes, o que muda primeiro não é o cenário, é a postura que você consegue sustentar dentro dele. Você entra num dia achando que será consumido pela mesma tensão de sempre e de repente percebe que existe um espaço novo entre o medo e a resposta. Esse espaço é precioso. É nele que a confiança aprende a andar. É nele que o coração deixa de correr em círculos. É nele que o que está sendo movido encontra lugar para se estabelecer. Há coisas que ainda não apareceram, mas já não dependem do mesmo peso emocional de antes. O céu mexeu no peso, e quando o peso muda, a estrada muda junto. Pode parecer sutil, mas é assim que a graça costuma agir. Ela transforma a forma de carregar antes de transformar o que é carregado. Às vezes, a resposta que você espera não vem com trovão. Ela vem com uma sensação de governo interno, como se alguém estivesse colocando ordem onde havia confusão demais. Você passa a escolher melhor as palavras. Você passa a reagir menos e discernir mais. Você passa a perceber quando algo não é para você, ainda que parecesse urgente. Isso é um tipo de proteção que o céu usa para mover o que é grande sem te esmagar no caminho. O que seria bênção também precisa de vaso. E o vaso está sendo fortalecido. Talvez você tenha sentido recentemente vontade de simplificar. Menos ruído, menos explicação, menos luta desnecessária, mais verdade, mais silêncio, mais discernimento. Isso não é recuo, é maturidade. O céu começa a mover algo grande quando a alma aprende a reconhecer o que não cabe mais. E aquilo que não cabe mais não é necessariamente mal, só já cumpriu seu tempo. Há encerramentos que não são perdas, são... Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam. E situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos.
Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo.